Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aquela aulinha de geografia básica para dar aquela empolgada na nossa terça-feira. Na aula passada nós estávamos falando sobre clima, começamos uma nova unidade, começamos a falar sobre clima, falamos sobre clima e sociedade, como ela é vista, como o clima ele afeta e é importante para a nossa sociedade. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Tem alguns elementos, apesar de ser um conteúdo mais curto, você pode reparar no seu livro, ele é um conteúdo com alguns dados técnicos, até que, assustam pessoas como você que chegou aí no ensino médio agora e estava acostumado a ter aula de geografia falando de clima, relevo, vegetação, falando de quem chove e quem não chove. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Quero que você preste atenção, venha comigo. Nós vamos falar hoje sobre a atmosfera, sobre os fenômenos atmosféricos e quais são os elementos que ajudam a formar a atmosfera. Beleza? Vamos lá? Prepare para anotar os itens, acompanhe na sequência do livro. Tá bem facinho, bem tranquilo, bem didático para que você possa entender. Pause quando precisar. Beleza? Bom, atmosfera, para quem não sabe, ela vem do grego, a palavra atmosfera vem do grego e significa gases, esfera de gases, um círculo feito de gases. Atmos é gases e esfera é esfera. Então, para quem não sabe, a atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície do nosso planeta, de forma a ser mantida ao redor do planeta em função de quê? Da força da gravidade. Se não fosse a gravidade, nós não teríamos a atmosfera, ela teria sido dissipada, correto? Bom, a atmosfera trata-se então de um dos principais elementos responsáveis pela manutenção e pela difusão de qualquer forma de vida no planeta. Ela é composta predominantemente por nitrogênio, que é responsável por 78% do seu volume. Tá? Vai ter também 21% de oxigênio e 1% de diversos outros gases, como argônio, hélio, neônio e dióxido de carbono. Esses últimos, inclusive, por serem menos abundantes, são também chamados de gases raros. Bom, assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera também tem suas divisões. Quando nós estudamos nas videoaulas anteriores, nós vimos a litosfera, as camadas da Terra sendo divididas e nós estudamos cada uma delas. Daqui também precisamos estudar todos os pontos, as divisões que a atmosfera possui, as camadas que ela possui, como diria o Shrek. Bom, basicamente nós temos então a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, ok? Vamos falar da primeira, troposfera. É a camada mais importante para os estudos geográficos e também para nós aqui na Terra, seres humanos, né? As práticas humanas ocorrem aqui dentro da troposfera. É nela que nós temos a maioria nós encontramos a maioria dos fenômenos meteorológicos, chuva, variação de umidade, neve, tudo acontece dentro da troposfera. Ela tem cerca de 15 km, 15 quilômetros de extensão. Beleza? Acima da troposfera, nós temos a estratosfera. Ela vai se estender, então, ali do final da camada anterior até cerca de 50 quilômetros de altitude. Ela é importante porque é nela que nós temos a camada de ozônio. É na troposfera que se abriga a camada de ozônio. A camada que é composta ali de elementos que filtram os raios solares. Basicamente é o nosso mega protetor solar, beleza? A seguir, depois então desta camada, temos a próxima chamada de mesosfera. Ela vai até 80 quilômetros de altitude. Nenhum avião comercial sequer sai da primeira camada, então nós não temos acesso normalmente a esta camada, ok? É uma área distante do calor médio aqui da Terra, é relativamente também distante dos raios solares. Ela é uma camada que apresenta as menores temperaturas atmosféricas, beleza? Depois da mesosfera,
No teu livro tem o esqueminha com todas as camadas. Qual é a próxima? Termosfera. Ela vai ter até 500 quilômetros de altitude. A sua importância para nós, seres humanos, ela vai estar no fato de que ela abriga os gases ionizados, que vão ajudar a refletir e propagar as ondas de rádio. Então você ouve o Coxa perder para o Atlético lá na Transamérica pelo rádio, justamente porque as ondas de rádio são propagadas por quem? Pelos gases ionizados existentes na mesosfera. Beleza, galera? Por fim, por último, mas não menos importante, após a termosfera, nós temos aí a última camada, vamos chamar assim. É uma camada que não possui um fim, literalmente, ela vai até o espaço exterior, chamada de exosfera. É lá que nós temos os satélites artificiais, é lá que nós colocamos os satélites que vão proporcionar a comunicação celular, a internet, a meteorologia, enfim. É lá que nós temos os satélites posicionados. E para entender o que é exatamente, basicamente, tudo isso que eu falei, nós vamos precisar aprender a falar, então, de alguns elementos, de algumas situações que estão contidas dentro da atmosfera. Bom, basicamente assim, para entender o que é, basicamente, a atmosfera, nós precisamos entender uma coisa chamada pressão atmosférica. Eu vou te explicar aqui detalhadamente o que é pressão atmosférica e como ela é importante para a configuração dos gases, para a configuração de todas as camadas da atmosfera que eu falei agora há pouco para vocês. Nós vamos meio que entrar numa linha quase que física, tá? Mas depois a gente já volta para a geografia, onde eu vou trazer os elementos que mudam o clima dentro da atmosfera. Inclusive, um dos elementos para a configuração do clima dentro da atmosfera é a própria pressão atmosférica. Vamos entender agora o conceito de pressão, beleza? Pressão nada mais é do que uma força exercida sobre uma determinada área. Então, se você está empurrando algo, você está exercendo pressão sobre ela. Como a força é sempre medida em newtons, ou o N maiúsculo, né? E a unidade de área costuma ser metro quadrado, então nós conseguimos medir a pressão em newtons por metro quadrado. Também pode ser chamada de unidade Pascal, ou PAzinho minúsculo, beleza? Vamos dar um exemplo disso que eu estava falando. Vamos pegar uma faca, por exemplo, e nós vamos dar ela como uma perfeita exemplificação do que eu estava explicando para vocês. As facas elas podem funcionar como esse exemplo da relação entre força, pressão e a área. Quanto mais fina for uma faca, ou seja, quanto mais afiada ela for, melhor vai ser o seu corte. Isso ocorre porque a superfície de contato da faca passa a ser menor e por isso a força exercida pela pressão fica maior. Então olha que louco, quanto mais fina for, quanto mais afiada for a faca, maior vai ser a força, a pressão exercida, né? Então você vai ter um trabalho interessante, onde você tem uma dimensão, uma área de contato menor com uma pressão maior. Bom, dessa forma, dizendo tudo isso, basicamente essa mini aula de física, considerando que o ar também tem uma massa, nós percebemos que ele também exerce pressão sobre a superfície da Terra, o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, repetindo, toda vez que você ouvir falar sobre pressão atmosférica, literalmente é a massa do ar, o peso do ar, a pressão que o ar exerce sobre a superfície. A única diferença com o exemplo que eu dei agora, da faca, né, é que a atmosfera ela não altera a sua superfície de contato. Ela se mantém constante nas regiões com mesma altitude. Então, se eu tenho uma região de mesma altitude, a pressão sempre será igual. Ela não se altera, ok? Ela vai se alterar conforme a altitude mudar. À medida que as altitudes se alteram, agora, né, conforme eu falei agora, aqui nesse momento, também vai se alterar a pressão. Isso ocorre porque as regiões mais baixas sentem mais o peso do ar e as regiões mais altas sentem menos o peso do ar. Portanto, quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica. Nas altitudes em nível do mar,
Você vai para a praia, no litoral, está na beira da praia, a pressão que você está sofrendo lá é de aproximadamente 1,023 Pascal, que por convenção nós chamamos de uma atmosfera. Então, quanto mais baixo você for, maior será a pressão. Menor a altitude, maior é a pressão. Essa é a regra. Por isso que quando você sai de Curitiba, que está mais alto, né, tem uma menor pressão, ok? Você vai para a praia, você literalmente desce, você sente o seu ouvido entupir, tá? Ou você está num avião, não um avião comercial, porque ele é pressurizado, ou seja, o avião tem um sistema artificial que tenta manter a mesma pressão aqui de baixo, lá em cima, tá? Então, um avião desses teco-teco, um avião simples, um avião para paraquedismo, até mesmo um helicóptero, ele não é pressurizado. Então, quanto mais você sobe, menor vai ser a pressão em você. Portanto, quando você descer, você vai sentir o seu ouvido entupir, você vai sentir aquela pressão sobre o seu corpo. Isso explica, por exemplo, porque as regiões mais altas costumam ser mais frias. Pois, não sei se você sabe, quanto menor a pressão, mais afastadas as moléculas elas vão estar. E, consequentemente, menor vão ser as temperaturas. Então, aquela ideia de quinta série, de quarto ano, de que quanto mais alto, mais quente, porque está mais perto do sol, isso é total e irreal, né? Aquela brincadeira boba que você fazia quando você chegou para nós no sexto ano. A diferença de pressão entre as diferentes áreas vai possibilitar a circulação atmosférica e as variações climáticas ao longo do ano. Sendo assim, eu posso vir aqui agora falar dos fenômenos atmosféricos, beleza? Então anota aí quais são os fenômenos. Bom, primeiro, o que são fenômenos atmosféricos? Os fenômenos atmosféricos, eles podem ser considerados como qualquer evento climático que ocorra naturalmente, ou seja, não são consequências da ação do homem. Muito embora você sabe que a interferência do homem, ela se intensifica e ela altera a dinâmica de alguns fenômenos, beleza? Quais são os fenômenos? Vamos dar uns exemplos? Bom, vamos lá. Ciclone, furacão, tufão, tornado, etc. Inversão térmica, efeito estufa, El Niño, Laninha, enfim, são alguns dos exemplos que nós vamos falar a partir de agora. Bom, vamos começar falando dos fenômenos, então, vamos pegar o primeiro, ciclones e tornados, beleza? Ciclones, por definição, são fortes ventos carregados de umidade que vão girar em sentido circular em razão do efeito conhecido como efeito Coriolis. Geralmente, os ventos provocados apresentam velocidade superior a 200 km por hora e vão ter uma larga extensão, sendo completamente vistos por uma imagem de satélite. Os ciclones tropicais mais comuns, eles formam-se em áreas de baixas latitudes, entre 5 e 20 graus, ali mais próximos da linha do Equador, enquanto os ciclones extratropicais, eles vão se formar em regiões de elevadas latitudes, ou seja, mais longe da linha do Equador. Quando um ciclone acontece no Oceano Pacífico ou no Oceano Índico, ele recebe o nome de tufão. Então, reparou? Para quem não sabia a diferença entre tufão e ciclone, está aqui a diferença. Tufão é onde ele ocorre. Na verdade, o ciclone, quando ele ocorre no Pacífico e no Índico, nós chamamos ele de tufão. Já quando ele acontece no Oceano Atlântico, é furacão. Ah, professor, então não tem um furacão lá na Ásia? Não. Lá você tem tufão. É o nome de acordo aí com a questão geográfica, a localização geográfica. Tanto tufão quanto furacão, eles são chamados de ciclones. Ciclone é o nome científico, o nome original. Tufão e furacão são os ciclones que ocorrem de acordo com os locais geográficos. Já os tornados, por sua vez, eles são fenômenos mais locais, também motivados pelo rápido deslocamento do vento em forma circular, porém em menores extensões, mas com uma capacidade destrutiva até maior do que os furacões. Haja vista que os ventos dos tornados, acredite, podem chegar a até 800 km por hora. Eles são muito comuns no interior do continente norte-americano. Então, os Estados Unidos parece que é o palco dos tornados no mundo inteiro, beleza? Nós estudamos isso lá no 8º ano, quando nós falamos dos
corredores dos tornados. Beleza? Vamos falar de um segundo fenômeno, inversão térmica. Inversão térmica é nada mais, nada menos do que um fenômeno atmosférico localizado, específico e marcado pela inversão da posição das camadas de ar quente e frio, fazendo com que o ar encontre dificuldade para circular. Ele é considerado um problema ambiental quando a sua manifestação acontece em ambientes urbanos, pois impede ou dificulta a dispersão dos poluentes que são enviados à atmosfera, gerando acúmulo de poluição no espaço, ali nas cidades, etc. Basicamente, nós sabemos que o ar frio sobe, o ar quente, mais denso, desce. Ao subir, o ar quente esfria e o ar frio, ao descer, ele se aquece. Posteriormente, ele vai querer subir também, provocando então a ocorrência de um ciclo de movimentação do ar no sentido circular vertical. O problema é que em dias mais frios, a superfície não consegue se aquecer completamente. Ele não consegue aquecer o ar ao seu redor. Por isso ele fica estacionado e não se movimenta, o que impede a circulação atmosférica local. Então você tem a estabilização e o aprisionamento deste ar naquele local. Nós estamos vivendo algo muito parecido aqui em Curitiba. Nós temos um frio que não consegue se desenvolver, ele não consegue ir embora, ele não consegue ter o aquecimento da superfície, e você tem também o bloqueio das massas úmidas vindas de outros locais, promovendo então estiagem, por exemplo. Terceiro fenômeno, conhecido como efeito estufa. Esse é manjado por vocês estudaram ano passado. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico que garante a manutenção do calor na Terra através da reflexão e absorção dos raios solares. Bom, resumidamente, alguns gases da atmosfera vão refletir parte da radiação solar recebida aqui no planeta, recebida pelo planeta, né? O restante dela vai bater na superfície e retornar para o ar, onde novamente ele é refletido, então ele não consegue escapar. Em partes, a superfície fica então num processo contínuo. Caso não existisse, o efeito estufa ele é natural, né? O homem ele potencializa o efeito estufa. Por exemplo, o efeito estufa é importante para nós. Se não houvesse o efeito estufa aqui na Terra, nós teríamos temperaturas inferiores a 15 graus no planeta. Então é graças ao efeito estufa natural que nós temos então a manutenção da vida, nós temos o aquecimento dos locais, nós temos a água em estado líquido. Em menos 15 graus você não teria vida na Terra com água no estado sólido. Então o problema que está ocorrendo hoje é que o homem tem potencializado o efeito estufa e aumentando ainda mais a temperatura do planeta. Bom, como eu falei, por ele ser natural, nós podemos considerar um fenômeno atmosférico, tá? Se ele não fosse completamente natural, com a intensificação que vem causando preocupação para muitos cientistas, por conta da poluição que o homem tem feito, esse efeito estufa ele não deveria ser considerado um fenômeno atmosférico, ok? Basicamente ele pode atrapalhar e até intensificar na questão das temperaturas da atmosfera num período não muito longo, ok? Outro fenômeno que nós vamos falar aqui agora são os irmãos El Niño e Laninha. El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico, corre lá no oceano, causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico nas proximidades ali da costa oeste do Peru. Então, nossos vizinhos aqui do lado oeste, Peru, Equador, sofrem com isso. Dessa forma, com esse aquecimento, há um enfraquecimento dos ventos que vêm da região, os ventos alísios ali na região, e um maior acúmulo de águas superficiais mais quentes, que vão liberar uma massa de ar mais aquecida e vão interferir no clima de várias partes do planeta, inclusive no Brasil, por exemplo. A seca no Nordeste vai se intensificar, as chuvas no Centro-Oeste vai se intensificar, no Sudeste também vão ser mais intensas. Já a sua irmã Laninha também é um fenômeno atmosférico oceânico, mas assim como o El Niño, ele é cíclico. Embora a ocorrência seja menos frequente, ele vai ocorrer a partir do resfriamento das águas. Então ele é o oposto do seu irmão El Niño, ok? Laninha resfria, El Niño esquenta, fazendo com que nós tenhamos mudanças climáticas também, na maioria das vezes inversas
do que o seu irmãozinho ali propõe. Então, estiagens aqui na região sul e sudeste ocorrem geralmente quando o fenômeno Laninha está ocorrendo. Agora, para entender como esses fenômenos se formam, vamos analisar quais são os elementos e fatores do clima. Para tudo, pausa, pega no seu caderninho e agora começa a anotar os elementos de um clima. Ah, professor, o clima do lugar é tropical, outro é equatorial, outro é subtropical. Por quê? Pelos elementos que eu vou te falar agora. Antes, vamos lembrar basicamente. Clima nada mais é do que o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. Trata-se de uma dinâmica que dura um período, lembra que eu falei na aula passada? Superior ali a 30 anos, diferentemente do tempo que são as oscilações de agora, momentânea, nessa atmosfera local. Por exemplo, quando nós dizemos que uma região possui 2 estações bem definidas ao longo do tempo, ao longo do ano, nós estamos falando do clima. Mas quando nós falamos que hoje choveu de manhã, sei lá, hoje à tarde ou amanhã de manhã vai fazer sol, nós estamos nos referindo a tempo, não o clima, beleza? Quando sua vozinha falar, nossa, hoje o clima tá... Não, vó, não é clima, é tempo, beleza? Nesse sentido, o clima, então, ele pode ser entendido e compreendido a partir dos fatores e elementos que eu vou falar agora. Nós vamos falar dos termos dos elementos que fazem com que ele se modifique, tá? Os elementos climáticos são grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. São elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que vão se configurar como atributo básico para se definir o clima de uma região. Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade. Vamos falar de cada um deles? Os fatores climáticos são as condições que determinam e interferem nos elementos climáticos e os climas que são resultantes deles. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida ou outra ali ser fria ou seca. Por exemplo, quando falamos do Saara ou falamos aqui da floresta amazônica, né? Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e às vezes até o relevo. Vamos falar dos elementos climáticos? Radiação. Vamos lá? Radiação climática, em linhas gerais, de um modo geral, ela pode ser definida como todo o calor que é recebido pela atmosfera. A maior parte, obviamente, vem do Sol, mas que também recebe influência dos seres vivos e dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar vai se manifestar em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta. A radiação solar ela não é disposta igualitariamente no planeta Terra, beleza? Então não é aquela famosa frase, o sol nasce para todos? É mentira, ok? Fisicamente falando, o Sol ele tem a radiação solar, ela se manifesta em diferentes tons e intensidades. Até nisso a individualidade se faz presente. Ok? Vai contribuir também para a formação das chamadas zonas térmicas na Terra. Por isso que o Equador é mais quente e os polos são mais frios. Beleza? Segundo, temperatura. Temperatura nada mais é do que a mensuração do calor na atmosfera, podendo ser medida então em graus Celsius, comum aqui no Brasil, ou em outras unidades de medida, como nos Estados Unidos, eles não se medem em graus Celsius, se medem em Fahrenheit, né, que é um Fzinho, ou Kelvin com K. Beleza? Terceiro, a pressão atmosférica, falei agora há pouco, beleza? Não se esqueça, volta o vídeo caso você não tenha entendido. Pressão atmosférica é o peso ou a força exercida pelo ar sobre a superfície da Terra. Pois ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar pesa, o ar tem massa e consequentemente peso, beleza? A pressão atmosférica, lembre-se, ela consegue ser medida em milibares, né, ou uma atmosfera, beleza? Quarta, já estou errando aqui, vai lá, umidade. Umidade nada mais é do que a quantidade de água na sua forma gasosa presente na atmosfera. Nós temos assim a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. Então, quando você abre o seu celular e vai ver a porcentagem de chance de chuva,
Ele não está medindo a umidade total de água na atmosfera. Ele está medindo a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água que está na atmosfera em relação ao total que é necessário para fazer chover. Então, quanto mais, mais intensa ou quanto maior for a quantidade de água na atmosfera que vai atender aos critérios necessários para que se ocorra chuva, maior será a umidade relativa do ar. E aí maior é a chance de chuva que você vai ter no seu aplicativozinho lá. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, agora vamos falar sobre os fatores climáticos. Vou trazer também uma listinha de elementos importantes, também aparece no seu livro, ok? Vamos começar com latitude. Latitude está intrinsecamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Assim, quanto mais próximo da linha do Equador for, as chamadas baixas latitudes, lembre-se, mais próximo da linha do Equador, mais baixas são as latitudes. Maior será então a temperatura, ou maiores serão as temperaturas, mais as temperaturas tendem a aumentar. Por outro lado, à medida que nós nos direcionamos aos polos, nos afastamos das áreas equatoriais, nós estamos então indo para as áreas de altas latitudes, menores serão as nossas temperaturas, beleza? Vamos falar da próxima? Altitude. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica, ela costuma ser menor, além do fato de haver então a irradiação, ela também ser menor. Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior for a altitude, menor será então a temperatura. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior será a temperatura. É por isso que sempre o litoral está com, claro que tendo a mesma condição, né, de tempo, não clima. Você tem lá na praia, Itapoá, Guaratuba e etc., um calor maior do que aqui em Curitiba. Beleza? Lá é mais baixo, aqui é mais alto. Tranquilo? Maritimidade. Maritimidade tem um irmão chamado de continentalidade. Então, esses dois nomes, maritimidade e continentalidade, são nomes que designam, respectivamente, a proximidade de um local com o mar ou sua posição mais para o interior do continente. Isso vai interferir diretamente, sim, sobre o clima. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior variação de temperatura, amplitude térmica, né? Ao longo do ano, isso de um modo geral. Então você vai ter as áreas litorâneas com uma temperatura mais estável e as áreas continentais com áreas mais instáveis, ok? Próximo, as chamadas massas de ar. Bom, em função das diferenças de pressão atmosférica, nós temos então a movimentação do ar. O ar se movimenta, ele não fica parado, beleza? Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, vão se formar então as massas de ar, que vão transferir suas características para o clima dos locais por onde eles passam. Então, por onde o ar passa, ele transfere as suas características para o lugar para onde ele passa. Massas de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro entre duas massas de ar diferentes, quando elas se chocam pelo caminho, vão formar as frentes de ar. E aí pode ocasionar, inclusive, chuva, por exemplo. A próxima é a vegetação. Vegetação também interfere no clima de diferentes formas. As principais formas de interferência são a contenção ou absorção dos raios solares, que vão minimizar os seus efeitos. E a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, literalmente o suor das plantas, ok? O que vai ajudar a diminuir as temperaturas e também vai elevar os índices de chuva. É por isso que áreas mais secas têm menos vegetação, né? Todo mundo acha que é por conta ali da região seca ter matado a vegetação, né? Ao contrário, a falta da vegetação faz com que a umidade seja menor.
É por isso que ocorre-se, por exemplo, o risco de desertificação da nossa famosa Amazônia, ok? Porque ela faz com que, como o ar condicionado natural que ela é, a transpiração e a umidade ser produzida naquele local, quanto menos árvores tiver, menor é a transpiração, menor é a evaporação e menor é a umidade. Beleza? Vamos para o próximo? Relevo. Relevo também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem, por exemplo, passagem de massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. Lá no 7º ano eu ensinei vocês sobre o Planalto da Borborema, lá no Nordeste. O Planalto que é um dos causadores daquela região semiárida que nós temos no Brasil, porque ela faz com que as massas de ar úmida, com que a umidade que vem do ar, ela não passa, ela não consegue chegar para o interior do continente. Beleza? Por fim, vamos falar das correntes marítimas. As correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura e que vão influenciar diretamente o clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade do ar, o que se dispersa, obviamente, para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade do local ela vai diminuir e a pressão atmosférica e a umidade passam também a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar de outros lugares que passam ali a sofrer alterações nos seus climas, né? Essas correntes marítimas, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo da questão do filme do Nemo, que você tem literalmente aquele rio dentro do mar onde as tartaruguinhas estão indo para a Austrália, para Sydney, e o pai do Nemo pega carona, você tem aquela corrente tem uma temperatura, ela sai levando essa temperatura para lugares e modificando a temperatura da água dos locais por onde ela passa. Inclusive a vida marinha ocorre ali dentro, você tem animais que acompanham pela vida inteira essas correntes atrás, tanto de alimento quanto condições ideais para reprodução. Beleza? Bom, falado de todos esses fatores, esse monte de informação, além de todos esses fatores que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que nós acabamos nos tornando um dos agentes mais intensos de transformação do clima. Nós podemos até ser responsáveis tanto por fenômenos climáticos mais localizados, como as ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, quanto também por processos mais amplos e diversificados, até muitas vezes não entendidos por nós, por ainda não termos condições científicas de analisar todo o impacto que nós podemos causar na humanidade, no clima e no planeta. Beleza? Queridos, volta, faz com calma, reveja as explicações sobre os elementos, o seu livro traz essas informações pontualmente. Ensino médio é isso, muita informação técnica, com muito mais detalhes do que aquilo que você tinha visto. Parece que você, professor, já estudei isso na minha vida. Não chegou nem perto do que você está vendo agora, do que você viu lá no 7º, 8º, 9º ano, beleza? Próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de vegetação do planeta e a sua relação com os climas. Vamos falar sim de equatorial, de semiárido, subtropical, vamos falar de tudo aquilo que você nunca entendeu e agora, finalmente, em nome de Jesus, amém, você vai entender, beleza? Fica aquele abraço apertado com aquela saudade, aqueles quilos a mais que você está tendo aí na quarentena vão ser recompensados, quando voltar nós vamos ter muita coisa para fazer, beleza? Valeu, queridos, um abraço!